Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Ezequiel capítulo de número 37. Enquanto os irmãos localizam o texto, eu quero exaltar a Deus por retornar a essa casa de oração, para junto com os irmãos podermos adorarmos e bendizermos o nome do Senhor. Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Capítulo 37 do livro de Ezequiel, verso de número 1. Quem encontrou o texto diz amém. A palavra de Deus diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, o Senhor me levou em espírito, me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, poderão esses ossos tornar a viver? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Amém. Tome teu assento, dando glória a Deus. Meus irmãos, assim como Jeremias, Zacarias, João Batista, Ezequiel é chamado por Deus para ser profeta. Ezequiel é profeta em um dos períodos mais tristes, conturbados e difíceis da história de Judá. Ezequiel é profeta em meio ao cativeiro. O cativeiro foi um período de 70 anos, período esse que foi um juízo de Deus em prol do momento em que Judá estava vivendo. Judá deu as costas a Deus e começou a trazer para si culturas de povos que não adoravam ao Deus de Israel. Judá abandonou o culto a Deus e trouxe para si a idolatria, trouxe para si a apostasia. E com isso, Deus, olhando a situação do seu povo, vai suscitar uma nação pagã, com um rei chamado Nabucodonosor. E essa nação vai destruir Jerusalém, destruir o templo aonde se adorava a Deus, saquear os objetos sagrados de culto e levar os judeus cativos até a Babilônia. Dentre esses que foram até a Babilônia no cativeiro estava Ezequiel. Esse momento é um momento muito crucial da história de Judá, porque em meio ao cativeiro houve muita destruição. E o que marcou muito Judá no cativeiro foi a cena do exército babilônico entrando dentro de Jerusalém, pegando as crianças recém-nascidas do colo das suas mães e arremessando contra as muralhas de Jerusalém. Tamanha foi a dor daqueles que foram ao cativeiro, e quando eles chegaram na Babilônia, um questionamento estava no coração e na mente dessas pessoas. O questionamento desse povo era: aonde está Deus? E por que que Deus permitiu tanta destruição? Aonde está Deus? E por que que Deus permitiu tanta tristeza? Aonde está Deus? E por que que Deus permitiu com que toda essa tragédia viesse nos acontecer? As nações circunvizinhas de Judá olhavam o povo no cativeiro e também se perguntavam, dizendo: aonde está o Deus desse povo? O Deus desse povo que quando estava no Egito e tirou o povo no deserto, trouxe nuvem de dia e coluna de fogo durante a noite. Quando o povo sentia fome, Deus enviou maná e trouxe codornizes. Quando o povo sentia sede, Deus fez água sair da rocha.
Quando os inimigos se levantavam para pelejar em meio ao deserto, Deus concedeu vitória. E parece que agora todo o esplendor de um dia, de um povo que foi vitorioso, está derrotado e está vivendo em aflição em uma terra pagã. Capítulo 1 do livro de Ezequiel: as nações circunvizinhas olham para Judá e perguntam: aonde está Deus? O próprio povo que está no cativeiro também se pergunta, dizendo: aonde está Deus? Capítulo 1 de Ezequiel: Ezequiel está orando junto com os outros judeus que foram ao cativeiro às margens do rio Quebar. E enquanto Ezequiel ora, o céu se abre a Ezequiel. Na visão que Ezequiel recebe, Ezequiel vê um trono, e sobre esse trono Ezequiel vê um ser glorioso assentado sobre ele. Capítulo 6 do livro de Isaías: Isaías também escreve esse texto muito conhecido. Isaías vai escrever dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. No ano de morte, no ano de perda, no ano também de desolação, Isaías escreveu dizendo: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Semelhantemente também Ezequiel, enquanto o povo pergunta aonde está Deus, enquanto as nações perguntam aonde está o Deus desse povo, Deus está abrindo o céu a Ezequiel e dizendo: apesar do momento do meu povo não ser favorável, eu, Deus, continuo assentado sobre o alto e sublime trono. Quando a Bíblia fala de trono, a Bíblia fala de controle. Quando a Bíblia fala de trono, a Bíblia fala de soberania. É porque Deus nunca perde o controle da minha e da tua vida. Fica tranquilo, Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer que apesar do teu momento não ser favorável, Ele continua sentado sobre o alto e sublime trono. E se você acredita, levanta as suas mãos para os céus essa noite e glorifica Ele aqui, porque Ele continua assentado no trono. Aleluia. O povo perguntava onde está Deus, e Deus dizia: eu estou no trono. Os inimigos olhavam para o povo e diziam: aonde está o seu Deus? E o Deus do povo continuava no trono. Porque Deus, apesar de tudo que acontece em nossa vida, e nós achamos que sai do nosso controle, mas do controle dele não sai, ele permanece no controle. Ele é soberano e ele está no trono. Deus se revela a Ezequiel dizendo que está no trono. Capítulo 2 de Ezequiel. Depois de Ezequiel ver Deus no trono, Ezequiel recebe o impacto da glória. E o impacto da glória de Deus na vida de Ezequiel vai fazer com que Ezequiel fique prostrado com o rosto sobre a terra. Ezequiel não tem força nenhuma de se levantar. Ezequiel não tem condição nenhuma de se levantar para ouvir a voz de Deus. Capítulo 2 e verso número 1, o texto vai dizer: filho do homem, põe-te de pé, e então falarei contigo. Essa expressão filho do homem dentro do livro de Ezequiel aparece 93 vezes. E quando dentro do texto essa expressão aparece, filho do homem, é Deus olhando para Ezequiel e dizendo: limitado, você é vaso e eu, Deus, sou oleiro. Você é instrumento e eu, Deus, sou o Deus que toca o instrumento. Você é pequeno, mas eu, Deus, sou grande. Deus está olhando para Ezequiel e está dizendo: põe-te de pé. Só que Ezequiel, depois de ter visto a glória de Deus, não consegue se colocar de pé. É o texto dizendo: você é limitado. Capítulo 2 de Ezequiel, verso de número 2, o texto vai dizer: e o Espírito de Deus entrou em mim. Então Ezequiel não se levanta por si próprio, Ezequiel se levanta porque o Espírito de Deus levanta Ezequiel, porque condições Ezequiel não tinha para se levantar. Mas quando a limitação chega, é Deus que entra em ação dizendo: você não pode e eu posso, você não consegue e eu consigo, você não é e eu sou, você é matéria-prima e eu sou oleiro. Então só quem é dependente dele aqui nessa noite e precisa ser sustentado por ele, glorifica e adora ele aqui hoje. Capítulo 2, verso 2: e o Espírito de Deus entrou em mim, me colocou de pé. Primeira coisa, o Espírito entrou
para colocar quem está prostrado de pé, porque é só de pé que a gente ouve a voz, é só de pé que a gente consegue ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. Enquanto Ezequiel está prostrado, Deus não fala com Ezequiel. A única coisa que Ezequiel ouve é: põe-te de pé, porque eu preciso falar contigo. Se Ezequiel fica prostrado, Ezequiel não ouve aquilo que Deus precisa falar. Quando Ezequiel se coloca de pé, o texto vai dizer: e o Espírito de Deus entrou em mim e me colocou de pé, e então eu pude ouvir a voz daquele que me falava. Deus trouxe alguém aqui nessa noite para dizer: se coloque de pé. Porque tem gente que não consegue receber direcionamento de Deus porque só vive prostrado. E quem vive prostrado não ouve a voz dele quando necessita nos momentos difíceis, porque ele só está prostrado diante do vale, mas ele não coloca-se de pé para ouvir aquilo que Deus precisa falar para que ele possa sair vitorioso no vale. Deus manda dizer nessa noite: se coloca de pé para você ouvir a voz daquele que precisa falar contigo. Ezequiel ouve a voz de Deus. Depois que Ezequiel ouve a voz de Deus, se coloca de pé, Ezequiel vai dar início ao seu ministério. E aí a gente entra no texto que nós lemos aqui nessa noite, capítulo 37 de Ezequiel. É um dos textos mais conhecidos, é o vale de ossos secos. Ezequiel está no vale e o texto vai dizer que depois que Ezequiel caminha sobre o vale e contempla a cena, Ezequiel chega em uma conclusão: tem muito osso aqui. E esses ossos que estão aqui não estão só secos, estão sequíssimos. Quando Deus mostra para Ezequiel o vale, Deus está olhando para Ezequiel e dizendo: eu preciso que você primeiro entenda a situação que Judá está enfrentando. Quando Deus mostra para Ezequiel o vale, Deus está olhando para Ezequiel e dizendo: não tem mais vida moral e espiritual. É retrato de um povo que um dia lutou e venceu, mas agora foi abatido. Porque se você ler o texto, você vai ver que se pôs de pé no vale, depois que teve vida, um grande exército. Se é um grande exército, está falando de gente que um dia teve no campo de batalha, mas não estava mais. Perdeu a batalha, morreu e foi abatido. A pergunta que Ezequiel vai ouvir é: filho do homem, poderão esses ossos tornar a viver? Você sabe quem está perguntando para Ezequiel? É aquele que fez o boneco de barro lá no Éden, fez isso aqui, ó. É o dono da vida que está olhando para Ezequiel e dizendo: pode ter vida aí? Você percebe como é que Deus trabalha? Deus está perguntando para Ezequiel: pode ter vida? E a pergunta vai começar com a expressão: filho do homem. Irmão, a gente está vivendo um tempo muito sério, em que tem gente que vem para culto e parece fiscal de adoração, porque ele vem para ver o pregador, vem para ver se o cantor vai desafinar, para depois sair falando e comentando. Ele vem ver se vem algo que vai dar errado no culto, para depois sair passando de ouvido a ouvido. E por que isso? Filho do homem, Deus está olhando para Ezequiel e dizendo: faz alguma coisa. Ezequiel é muito inteligente, porque Ezequiel vai dizer: Senhor Jeová, tu sabes. Eu queria ver se Ezequiel tomasse a responsabilidade para si e dissesse: deixa comigo, eu sei o que fazer para trazer vida no vale. Ezequiel está dizendo: eu não posso, o Senhor pode. Porque nessa noite eu posso plantar bananeira, correr nessa igreja, e se Deus não quiser abrir o céu, Deus não abre. Só que Deus olhar para essa igreja e ver alguém com o coração aberto e dependente dele, alguém que não veio ver o pregador, alguém que não veio escutar o cantor, alguém que veio se entregar para ele no culto, ele desce com poder e fortalece a vida. É por isso que aqui nessa noite essa presença está passeando aqui nesse ambiente. É porque Deus encontrou nessa igreja aqui
Alguém que veio com o coração aberto dizendo: eu preciso ser incendiado por Ele, eu preciso ser tocado por Ele. Você está no lugar certo aqui nessa noite. Eu estou pregando aqui hoje e eu estou vendo o céu aberto aqui nessa igreja, e no glória a Deus de vocês, Deus invade com poder, com glória, com virtude. Daria sergue minawa, uramaya calamarrácia. Minha irmã de verde, se coloca de pé. Assim te diz o Senhor nessa noite: eu estou soprando um vento sobre a tua vida, mas esse vento é para colocar muita coisa que está fora do lugar, no lugar. Poramaia, Uramacalamarrácia. Porque enquanto eu estou pregando e olhando para você aqui, Deus disse para mim assim: fala para ela que toda essa bagunça que está acontecendo e ela não está entendendo o processo, é eu que estou agindo para colocar tudo no lugar. Não é bagunça qualquer, é porque eu estou agindo, é porque eu vou colocar tudo no lugar certo. Eu estou sentindo Deus aqui hoje, e Deus está trabalhando aqui, irmão. Só que eu venho adorar Ele aqui. Teremarahai. Tem muita coisa que hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender. Oramaracalamarraia. Eu vejo você na palma da mão de Deus. Deus tem cuidado de você de uma maneira especial, e você sabe disso. Aramaia calamarrácia, darema calamahai. O diabo tem uma fúria tão grande sobre a tua vida que ele usa diversos métodos para te ver para baixo e te entristecer. Só que no nome de Jesus, toda arma forjada contra a tua vida não vai prosperar, não vai prosperar. Quem crê na vitória dela aqui, quem crê na vitória dela aqui, abre a tua boca da glória. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Canta! Eu preciso aprender, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Eu passei o dia todo trabalhando hoje na mesa de produção, e toda hora eu escutava dentro do meu ouvido: Deus cuida de mim. Na sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus vai te dar ousadia e estratégia para você trazer pessoas que estão distantes da presença dele para a presença. Irmão, esse dia eu estou trabalhando, enquanto eu estou mexendo no estoque lá do serviço, lá trabalhando, o rapaz que está trabalhando comigo, ele parou, ele olhou para mim e disse:
eu estou com vontade de ir para a igreja. E todo dia, quando eu chego no vestiário, eu começo a conversar, brincar com ele, e meia palavra que eu dou, eu digo: Jesus, Jesus, Jesus. Aí ele olhou para mim e disse: eu estou com vontade de largar essa vida de farra e de doideira e ir para a igreja e aceitar esse Jesus. É porque a semente, quando é plantada, fica tranquilo, é Deus que dá o crescimento. A gente tem que deixar esse negócio dessa mente fechada que às vezes a gente tem, que igreja é só vir aqui e adorar e cultuar e tudo. Não, igreja é sair fora daqui, e quando você chegar dentro da tua casa e tiver alguém precisando de algo do céu lá, é você chegar e dizer: eu sei que o meu Jesus é poderoso para te alcançar e fazer milagre. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir. Posso chorar, mas a alegria vem. Ela vem, aleluia. É Deus de perto e não de longe, nunca. Tu és fiel. Aleluia. Deus de aliança, Deus que não é homem. Mente, tudo pode. Se cumprir. Deus cuida de ti, irmão. Você não está sozinho. Existe uma promessa, e essa promessa, nós como igreja somos privilegiados. É por isso que o mundo não compreende a gente. E o apóstolo Paulo diz que aquele que é espiritual, ele discerne, mas nunca é discernido. Essa promessa é uma promessa que todo crente tem que carregar no coração. E essa promessa foi feita pelo próprio Cristo, do Cristo dos crentes. Ele olhou para a igreja e para os discípulos, que foi a primeira igreja, olhou para aqueles 12 e disse: e estarei convosco todos os dias até a consumação. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso. Se coloca de pé cantando. Só porque eu tenho fé. Nas ondas. Sim, eu. Mestre!
Senhor, nós oramos nessa noite, ó Pai, porque nós acreditamos que o Senhor permanece conosco e nós não estamos só. E é sobre essa presença nessa noite que nós clamamos, ó Deus, que o Senhor venha nos fortalecer, que o Senhor venha nos ajudar, que o Senhor venha, meu Deus, a cada dia, não deixar com que Satanás venha apagar essa chama que queima sobre o nosso coração, que o Senhor possa encontrar em nós a verdadeira essência de um verdadeiro adorador. Deus, nos sustenta com a destra da tua justiça, pois a tua palavra diz que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Nos alcança, nos abraça, nos fortalece, nos ajuda a carregar a cruz, pois nós precisamos de ti, no nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor nessa noite.